noite, Laís, muito obrigada. Boa noite, Cairo, Wanda, Ismália. Bom, muito bom estar aqui com vocês, né? Uma alegria também para mim. Me chamo Gabriela, como a Laís disse, eu sou membro do HCIR, né? Fui orientanda da Wanda no mestrado e agora você de novo no doutorado. Bom, eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse evento maravilhoso que celebra aí o lançamento desse livro, que é muito importante, né? Para o grupo, para todos nós que participou. Então, trazer essas discussões, né, que a gente propôs no livro e ter essa adesão grande que teve, né, o evento, é muito bacana. Inclusive, também queria deixar o meu agradecimento a todo mundo da comissão organizadora, sei que dá trabalho, né, gente, fazer evento. E eu já peço desculpas de antemão, porque eu estou resfriadíssima, então a minha voz ela tá falhando, ela começa bem, ela vai degringolando, mas a gente vai que vai, né? Então vai ter uma tosse ou outra pelo caminho aí, viu, gente? Bom, o capítulo, né, que foi proposto por mim para compor a obra foi um desdobramento do meu trabalho de mestrado, né, orientado pela Wanda, na época, e intencionou refletir, né, sobre os processos de hibridismos e os trânsitos religiosos presentes em uma obra documentária, né, é, feita por um cineasta brasileiro, que é o Eduardo Coutinho. Bom, então, como no mestrado eu estudei esses processos, né, de trânsitos, de hibridismos culturais, né, no Brasil, a partir do cinema, na época eu decidi apresentar algumas dessas reflexões nesse capítulo, né? Eu estava lendo esse capítulo essa semana, né, para relembrar aqui, para trazer pontos importantes para vocês. E aí eu fui vendo o quanto foi mudando também as minhas percepções, né, Wanda? Porque eu estava no processo de escrita da dissertação, né, quando eu escrevi esse capítulo, e é muito interessante ver, né, esses processos de mudança na nossa própria escrita. Então foi uma experiência já muito legal. Só um pouquinho. Bom, então, nesse capítulo, né, que eu trouxe, eu vou falar sobre trânsitos religiosos, trânsitos culturais, né, essa questão das trocas culturais, das pertenças, das identidades, né, religiosas, no Brasil, que são temáticas complexas, são temáticas delicadas, né, e também são temáticas que eu considero muito importantes, né, para compreender os fenômenos religiosos, né? Então eu fui tentando compreender de que maneira as dinâmicas do campo religioso brasileiro, né, iam se dando a partir dessa obra, a partir dos entrevistados, né? Porque o Santo Forte ele é um documentário feito por entrevistas. Então, são pessoas que estão falando para um cineasta sobre as suas experiências religiosas, né? Então, a gente foi percebendo como que isso ia se dando de maneira muito diversa, que isso era perpassado por recortes sociais, recortes étnicos, recortes regionais, né? Então, nessa fonte, né, que é o documentário Santo Forte, a gente pode perceber essa movência, essa pluralidade do campo religioso brasileiro, e aí eu trago um pouquinho disso aqui para vocês hoje, né? Bom, então, como eu disse, a fonte da pesquisa foi, e a fonte explorada no capítulo, né, foi o documentário Santo Forte, que é um documentário que foi gravado em 97 e lançado em 1999, né, em uma favela do Rio de Janeiro, onde um documentarista e a equipe de cinema dele sobem o morro
para entrevistar moradores dessa localidade, né? Para falar sobre religião, para ouvir esses praticantes sobre suas experiências religiosas. E hoje eu me peguei pensando um pouco sobre o título, né, do documentário. Fazia um tempo que eu não revisitava assim, as coisas da pesquisa, né, nesse sentido, e eu me peguei pensando, e realmente o título ele vem muito mesmo daquela expressão, o meu santo é forte, né? Ou tal pessoa tem um santo forte, ou esse santo é forte, né? Porque nesse documentário as pessoas elas vão, para quem quiser assistir, né? Ou quem já assistiu, as pessoas vão falando muito sobre como o sagrado, né, seja ele uma entidade, ou Deus, ou um anjo, né, ou qualquer coisa do tipo que as pessoas citam na obra, é uma proteção, é uma fortaleza, né? Então, as narrativas vão se dar nesse sentido. E, então, no capítulo, eu procuro relacionar como as dinâmicas que aparecem na obra, né, as dinâmicas religiosas, a movência religiosa que as pessoas vão narrando, elas estão ali configuradas também num panorama mais geral do final do século XX no Brasil, né? Então, sobretudo, as dinâmicas do campo religioso em específico, né? Então, é no final do século XX que a gente está passando ali pelo período da redemocratização, pelo impeachment do Collor, por uma série de reconfigurações, né, também, não só do campo religioso, mas de outros campos que se conversam no Brasil, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que a gente vai ter também a vinda do Papa João Paulo II para o Brasil. E o documentário, ele começa a ser gravado no dia que o João Paulo II visita, né, o Rio de Janeiro. Então, o cineasta ele quer ver como que se dá a presença do catolicismo na favela, né, nessa favela em específico. Então, esse documentário ele é gravado nesse momento onde o Papa está no Rio de Janeiro e as pessoas lá da favela, que também moram no Rio de Janeiro, estão assistindo ele da televisão, né? Então, a gente já começa a ver logo no começo do documentário esse distanciamento, essa outra dinâmica, né, do ser católico, de praticar ou não o catolicismo. E nesse capítulo, né, em específico do livro, eu optei por recortar, né, um dos relatos da fonte, né, do documentário, porque é um documentário mais longo, né, então não dá para trabalhar ele em um capítulo. Então eu escolhi um dos entrevistados, né, dessa obra, para pensar essa questão da dinâmica, dos trânsitos religiosos, né? E dessa dinâmica do crer, né? Que se apresenta na obra. Sobretudo em relação às religiões mediúnicas, ou melhor dizendo, em relação à Umbanda, né? Que foi, no final ali, que foi o meu maior foco no trabalho. Bom, então, nesse documentário, a gente entende que as narrativas sobre a comunicação com o sagrado, né, é a tônica. Então, essas comunicações e essas relações que cada participante ali vai desenvolver com o sagrado, ela é realizada a partir de escolhas e de elementos, né, de diferentes denominações religiosas. Então, no Santo Forte, a gente tem a presença do catolicismo, do pentecostalismo, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, né? Então, a gente tem uma série de religiões dialogando ali na fala das pessoas que estão contando as suas experiências. E só por aí a gente já poderia ir percebendo como que isso se relaciona, né, no campo religioso brasileiro. Mas essa narrativa que eu escolhi para trazer um pouco para vocês e que eu trouxe no capítulo, né, ela vai falar, ela é uma pessoa que vai narrar as experiências dela com a Umbanda e com a IURD, e como que isso se comunica também para aquela pessoa,
com o catolicismo. Antes de entrar na narrativa, né, eu só queria falar mais um pouquinho para vocês sobre a obra, porque como eu não trouxe imagens, né, que é uma apresentação mais rápida, a obra ela é direcionada, digamos assim, a partir de um fio condutor, que é o fio condutor da pergunta: qual é a sua religião? Então, essa equipe de cinema, ela vai até essa localidade e ela pergunta para as pessoas, né? O diretor, o Eduardo Coutinho, ele pergunta para as pessoas qual é a religião delas. E aí, a partir dessa pergunta, que se desenvolve todas as narrativas no decorrer da obra, né? E isso é muito interessante porque na década de 90 a gente tem toda uma tentativa de reestruturação, por exemplo, das questões censitárias, né? Da questão da pertença religiosa no Brasil, do que significa uma pessoa ela se afirmar católica, mas praticar outras religiões, da dupla pertença religiosa, né? Então, o IBGE foi abrindo mais espaços para isso. Então, a gente vê um movimento nesse sentido e essa obra ela não deixa de também estar nesse movimento de tentar captar essa diversidade, digamos assim, né? Só que pela narrativa cinematográfica. Então, essa pergunta, qual é a sua religião, é o que vai guiar ali toda a dinâmica da obra. E aí a gente tem algumas respostas que vão se repetindo, né, ao longo da obra. Então, a maioria dos entrevistados responde que é católico, apostólico, romano. E aí, logo depois, né, alguns segundos depois, a pessoa acrescenta: ah, mas eu também sou espírita. Ou, eu sou católico espírita, né? Ou lá no final, depois de alguma certa insistência, a pessoa fala: ah, eu também frequento a Umbanda, né? Então, a gente vai percebendo isso na fala das pessoas ao longo do documentário, né? Então, por exemplo, numa mesma família, a gente vai percebendo a pluralidade religiosa e essa movência, esse trânsito religioso, quando a gente tem uma família que tem a mãe que tem um terreiro, o pai que vai na iurde, o filho que já não acredita mais em nada, né? Que fala que é ateu, mas quando vê a entidade acredita, né? Então a gente tem uma dinâmica muito diversa, né, nessa obra, e isso é muito interessante para a gente pensar como que isso se dá, né, como que as práticas vão se dando na realidade. Então, o foco é essa experiência, é como as religiões são aprendidas e como elas são vivenciadas, né, pelas pessoas que compõem essa obra. Então, a narrativa que eu trago no capítulo, né, é a narrativa de Carla, que é uma mulher jovem, né, que conta as suas experiências religiosas ali. E já no início da narrativa dela, a gente já vê essa questão do trânsito religioso, né, e depois do hibridismo religioso. Então a Carla, quando ela era criança, ela conta que ela frequentava a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, e ela conta que ela começou a ficar, teve algumas perturbações, que ela se considerava uma criança fanática, né, na igreja, que ela ia todos os dias, que ela tinha alguma pressão da mãe dela, e depois ela sai da igreja e ela começa a frequentar um terreiro de Umbanda, né? Do avô dela. Então, a Carla, ela faz esse percurso que, na literatura, né, nos estudos sobre isso, não é tão comum, né, segundo a literatura. Geralmente, a literatura fala que acontece mais no trânsito religioso entre uma pessoa que é da Umbanda, sai da Umbanda e vai para a IURD, né, esse trânsito entre neopentecostalismo e Umbanda. E a Carla, ela faz esse processo inverso. Então, ela frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus e ela vai para um terreiro de Umbanda. E quando ela volta, ela tem contato com esse terreiro, né? Ela diz que isso se deu de uma maneira um pouco conturbada, porque
Ela fala que o pai de santo dela não dava o auxílio que ela fala como necessário, né, para que as entidades fossem doutrinadas, né, nas palavras da própria entrevistada. Então, isso foi deixando ela um pouco mais afastada, ela foi tendo uma relação um pouco conturbada com as entidades, né? Ela vai contando isso no decorrer do filme. Então, ela vai falando que essa relação que ela tinha com a Umbanda também começou a degringolar, né? E ela vai falar em específico de uma entidade que é a Pombagira Maria Padilha, né? Que ela relata como a pombagira dela e como uma entidade que está sempre com ela, independente dela estar indo na Umbanda, ou no terreiro ou não, né? Desculpa, gente. Então, ela vai contando, né, sobre a Maria Padilha, ela vai contando sobre as surras de santo, ela vai falando que ela tem uma relação um pouco conflituosa com essa entidade. E as pombagiras, né, no senso mais comum, elas estão associadas ao estereótipo das prostitutas, elas são ligadas à sensualidade, à sexualidade, às questões amorosas, né, às questões do corpo, da fertilidade, né? Então, as pombagiras, elas são conhecidas, né, nesse sentido, né, como aquelas que auxiliam nos problemas amorosos, em questões sexuais, em questões de desejo, né? Para alguns, ela é tida como perigosa, como o mal, né? Para outros, né? Sobretudo para outras, talvez, ela é tida muito mais como alguma espécie de libertação sexual, de libertação dos desejos, né? E de aspectos que às vezes a sociedade não lida, né, com esses tabus, com esses desejos, com essas questões. Então, a relação da Carla, que é essa entrevistada, com a Maria Padilha, aponta para alguns desses aspectos. E, apesar dessa relação que ela fala ser conflituosa, né, ela fala que a Maria Padilha é quem protege ela, é quem afastou muitas pessoas que queriam o mal dela, né, o que ela não queria perto dela, né? Então a Maria Padilha ajudou muito ela. E nesse sentido, ela é a entidade que é o santo forte da Carla, né? Então ela coloca essa entidade nesse lugar, apesar dela ter algumas concepções que são muito conflituosas com essa entidade. Isso é um aspecto da narrativa da Carla, que eu vou explicar o desdobramento daqui a pouquinho. O segundo aspecto é que a gente, pelo menos eu enquanto pesquisadora, né, fui percebendo a Umbanda uma religião muito dinâmica, né, que ela tem traços regionais, ela tem traços muito específicos e muito diversos, né, como qualquer outra religião, eu diria, mas isso se dá de maneira bastante nítida, né, na Umbanda. Dependendo do lugar, o terreiro, né, a casa, ela vai se relacionar com diversas religiões, com diversas correntes filosóficas, às vezes até, né, e essa religião ela vai se atualizando a todo momento, ela vai se dinamizando, né, e essa movência da Umbanda, no documentário, né, isso fica um pouco claro, que ela é estranha, ou ela soa estranha, a uma lógica do enrijecimento, a uma lógica judaico-cristã, né, a uma lógica que vê, por exemplo, uma prática religiosa que é considerada híbrida, né, que é considerada híbrida quer dizer o quê? Que é considerada múltipla, que tem aspectos de várias tradições religiosas, que conversa, né, com várias tradições religiosas, que não é fechada, como algo inferior, como algo menos puro, né? Tem essa visão. Então, no Santo Forte, isso começa a aparecer em algumas narrativas.
Nesse capítulo, né, do livro, eu trabalho um pouco sobre essa questão de como todas as religiões, na verdade, são híbridas, de como as religiões elas transitam de maneiras diferentes, sim, mas elas transitam no campo religioso, na realidade social, e vão apreendendo elementos, né, de vários lugares, digamos assim. Então, esse outro ponto, que é o hibridismo, né, que é trabalhado no capítulo, ele vai se dar também a partir da fala de Carla, quando ela diz, ela vai citar, fazer uma fala que é a seguinte, eu peço licença aqui para eu ler. Ela diz: eu vejo os orixás da Igreja Católica. E daí ela se confunde, né? Ela erra a palavra. Os santos da Igreja Católica. Nossa Senhora. Na Umbanda, ela é Oxum. São Jorge. Na Umbanda, ele é Ogum. Então, quer dizer, acho que é tudo um pouco, né? É uma bola de neve. A do falho, exatamente. Umbanda, candomblé, catolicismo, tudo é uma bola de neve. Quanto mais você sabe, mais você não sabe. Então, essa fala da Carla, né, ela vai ser bastante fundamental para a gente ir percebendo como que isso vai se dando aqui no Brasil. Então, para ela, né, a partir da visão dela, essa relação ela é muito clara e ela se dá de maneira muito direta nessa relação entre os santos e os orixás. E para ela, a gente vai percebendo ao longo da narrativa que a religião, que tudo isso tem um pouco mais a ver com esses grandes mistérios, com algo que você não consegue exatamente dizer, né? Então, para ela, quanto mais você sabe, mais você não sabe sobre a religião, né? Porque é sempre essa ressignificação, é sempre o modo com que você pratica, com que você vivencia ali a sua fé, né? Então, ela vai fazer esse movimento de ver a religião dessa maneira, né? E depois disso, ela vai dizer que atualmente, naquele momento, ela não era nem da macumba, nem da igreja, nem de nada, né? Nas palavras dela, ela fala desse jeito. Então, ela fala que mesmo que ela não frequente mais, né? Ela tem a religiosidade dela, ela tem a proteção dela, ela conta ainda com a Maria Padilha quando ela precisa, né? E aí tem uma parte muito interessante que o diretor ele pergunta assim para ela se ela tem medo, né, que se a da Maria Padilha se vingar dela, né? Porque a Carla parou, né, de ir no terreiro e tudo mais. E ela fala com um pouco de temor assim em relação a Maria Padilha. E a Carla, ela é dançarina de uma boate, né? A gente descobre que ela é dançarina de uma boate e ela diz que ela tem medo, né, que a Maria Padilha se vingue dela, mas que ela conta muito com a proteção da Maria Padilha, inclusive nesse ambiente de trabalho, porque ela trabalha na noite, é uma mulher jovem, ela fala que é um ambiente pesado, né? Então ela vai falando que ela conta com essa proteção, mesmo que ela fale, ela compare, né? Ela cai nessa questão de comparar, por exemplo, a pombagira com o diabo, né? Então, ela faz ainda essa relação. E aí, no capítulo, eu vou desenvolvendo um pouco essas discussões para falar, então, que a gente tem a Carla, que é uma mulher jovem, né? É uma mulher que gosta de parecer bonita, que ela parece assim, né? Na obra bem arrumada, que ela é dançarina de uma boate, para se sustentar, né? Ela mora numa favela, e ela não tem problema em falar sobre isso, né? Apesar de ser um tema difícil para ela, dá para perceber, assim. E a gente tem também as representações dos Exus, das pombagiras, né? Aqui no caso, como entidades que não são ruins,
né? Mas que podem fazer um mal, que é essa visão que ela vai trazendo. E então a gente tem essa problemática de quê? Dessa visão que está ali enraizada na fala dela, né? Essa visão, digamos, deturpada sobre as pombagiras e os Exus, mas é ressaltado muito mais essa questão da proteção, essa questão de que a Umbanda, na verdade, é a religião que chegou até ela, é o que está ali para dar suporte, digamos assim, na vida dela, né? Para dar para dar essa proteção que muitas vezes vem desse lugar de que uma pessoa não tem nenhuma proteção, né? Então, na realidade dela, isso é muito importante. Então, ela vai desdobrando essa fala e ela mesma vai tensionando, né, essas visões que estão presentes na sociedade, né? Visões que às vezes são preconceituosas, mas visões que estão presentes ainda, né? Então ela vai tensionando isso e isso vai sendo trazido na obra, né? E isso é muito importante, não, isso é muito interessante para a gente perceber essa dinâmica. Então, para a gente perceber como que se dá, né? Como que os indivíduos eles vão apreendendo os códigos, os signos, os simbolismos, né? O senso comum que se tem ali naquela realidade e eles vão formando as suas próprias identidades, as suas próprias ideias sobre aquilo, as suas próprias práticas religiosas, né? Então, é nesse sentido que a gente vai percebendo, né? Isso eu vou daí trabalhando no capítulo, como que o filme, esse documentário, ele traz uma possibilidade de compreensão do mundo, da realidade social em que ele se estabelece, a partir de distintas formas de crer, né? Que fazem parte da realidade e que não são muitas vezes vistas, que não são compreendidas, né? Então, os hibridismos, os trânsitos religiosos, né? Eles são uma marca da contemporaneidade, mas são uma marca na medida em que pegam, se apropriam, elas têm contato com combinações culturais específicas e fazem daquilo, né, a sua vivência, que são vivências válidas, né? Então, o capítulo vai nesse sentido de tentar compreender algumas particularidades desse trânsito religioso, né? Aqui no Brasil, a partir desse filme. Então, a gente vê também, por exemplo, que o próprio catolicismo, né, que o Brasil ainda é considerado um país majoritariamente cristão, majoritariamente católico, né, o próprio catolicismo, nesse sentido, no filme, ele parece não chegar efetivamente né, a essa população, né? Então, eles ficam vendo lá o Papa da televisão. Quando a gente olha para o espaço público dessa obra, né, a gente vê o Papa, o catolicismo, né, milhões de pessoas na praia vendo o Papa, mas quando a gente volta a olhar para a Vila Parque, né, para essa comunidade, para essa população, são as entidades, são os guias, são os orixás que estão presentes, né? É a Umbanda que estão, digamos assim, acessíveis ali, inclusive mais acessíveis para essas populações em vários sentidos, né? Então, dessa forma, não é exatamente também um trânsito religioso tranquilo, né? Tem muitos lugares que essas populações pobres, pretas, periféricas, elas não são aceitas, ou que é muito mais difícil se inserir, né? Então, enfim, acho que essas foram algumas das discussões ali que eu tentei trazer no capítulo, né? Leiam o livro, né? Eu acho que ficou muito legal, tem trabalhos muito bons, muito bacana poder ter participado. E acredito que seja mais ou menos isso, assim, né? É difícil falar sobre o capítulo, assim, que tá ali já todo estruturadinho, mas eu tentei trazer um pouquinho para vocês da proposta, né? Acredito que tenha sido, seja isso. Desculpa pela voz, gente, tá difícil aqui. Obrigada.
Muito obrigada, professora Gabriela. Já até fiz uma perguntinha aqui para você. Então, agora a gente passa a palavra, né, para o professor Cairo, que é associado da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, possui graduação em Geografia, especialista em Educação para a Ciência, em Planejamento Educacional, mestrado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFO, doutor em História Cultural pela Universidade de Brasília e pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Maringá. Possui atualização acadêmica em estudos afro-latino-americanos pela Harvard, estuda e pesquisa temáticas ligadas à educação das relações raciais, em especial no campo da aplicação da Lei 10.639, da religiosidade, ensino e formação de professores. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Tecnologia da FACED e docente colaborador do Programa de Pós-Graduação em Artes da Profartes, UFO. Membro da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal da Uberlândia, Comissão de Denúncias Afro-Raciais da UFO e vice-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, coordenador institucional do Centro Colaborador de Apoio à Gestão, Monitoramento e Avaliação do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE-FND-MEC. É um prazer enorme, professor Cairo, receber aqui as suas reflexões, suas colaborações. Eu lembro de você com muito carinho, principalmente por conta da minha banca. Foi um Exu mesmo ali para me provocar bastante e mobilizou muitas das minhas ideias. Então, a isso eu sempre serei grata. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Mais uma vez quero agradecer o convite do grupo. É sempre um prazer estar com vocês, rever pessoas queridas para mim, né? E falar um pouco das minhas pesquisas aqui no interior das Gerais, né? De onde eu falo, de onde eu pratico a religião e a religiosidade e também pesquiso. E hoje vou falar com vocês um pouco a partir de um recorte do meu estágio de pós-doutoramento que eu fiz aí na UEM, né, supervisionado pela professora Solange, que se trata justamente de tentar compreender, então, como que as religiões afro-brasileiras se estabeleceram na cidade de Uberlândia, né? E este capítulo em especial, né, é um recorte bastante interessante e caro para mim enquanto pesquisador, porque me permite, ao mesmo tempo, me questionar enquanto docente de uma universidade pública, né, pertencente ao movimento afro-brasileiro daqui da universidade, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, e também como um praticante da Umbanda, né? Então, várias inquietações surgiram para a construção dessa reflexão que está aí nesse capítulo intitulado Por Trás dos Muros, os umbandistas no tecido urbano de Uberlândia, Minas Gerais, em que a proposta é justamente pensar como que essas práticas da religiosidade afro-brasileira, né, elas vão sofrendo, né, diversos processos, né, de transformações, tendo como campo de disputa a própria cidade, né? Por isso o tecido urbano, partindo daquela premissa que o próprio Milton Santos coloca de que o lugar não é só o lugar geográfico, não é só a natureza, mas é o lugar humanamente praticado. Então, quando a gente pensa cidade, é pensar um pouco também nos sujeitos que fazem parte desse tecido urbano. Quem são essas pessoas? Onde que elas se encontram? O que elas fazem? Como que a cidade relaciona com elas? Como que elas se relacionam com a cidade? E pensar também os sujeitos que praticam as religiões de matrizes africanas dentro do contexto de uma cidade que tem, pelo último censo, mais de 50% de uma população afrodescendente. Porém, uma cidade também intensamente racista no seu contexto histórico, né? Em que a própria cidade, o centro da cidade, se dividia em dois momentos, né?
principalmente aos finais de semana, quando as pessoas iam fazer o seu footing na praça central da cidade, em que os negros não podiam ultrapassar parte da praça, porque do outro lado era se destinado às pessoas brancas e às elites. Em pleno século XXI, a gente sabe que isso não mudou. Muda-se o lugar, muda-se a forma desse racismo religioso, mas se estabelece novas tensões, mas o problema permanece, persiste. E as pessoas praticantes das religiões de matrizes africanas vão a cada dia se reinventando para persistir e resistir dentro desse lugar chamado cidade, né? Que na maioria das vezes as pessoas olham para a cidade e percebem, como a própria Sandra Jataí Pesavento coloca, apenas o concreto, né? Mas a cidade não é só feita de concreto, ela é feita de vida, né? E essas vidas, elas se imbrincam, né, nas várias práticas culturais, religiosas, políticas, sociais que acontecem dentro desse espaço. E eu elejo nesse capítulo um recorte a partir das políticas públicas de Estado, entendidas enquanto medidas compensatórias, principalmente que muitas surgiram no contexto dos anos 2000, que é um contexto bastante rico para quem trabalha com as políticas públicas afirmativas, que é a partir dos anos 2000 que tem uma efervescência de várias legislações ou de um arcabouço jurídico normativo que nos possibilitaram pensar vários temas que antes estavam dentro das caixinhas, né? E que muito difícil de sair delas. Então, principalmente a partir da promulgação da Lei 10.639, nós tivemos uma série de políticas públicas que se descortinaram a partir dessa lei, para pensar a saúde da população negra, para pensar políticas públicas voltadas para as populações tradicionais de terreiro, para pensar o Estatuto da Igualdade Racial e a sua efetivação, e também para pensar a implementação no contexto escolar e universitário da temática étnico-racial. Acho que é o nosso grande desafio, levar as temáticas para dentro da universidade. E esse capítulo é justamente fruto de um pouco da minha experiência na prática da extensão e da pesquisa dentro da universidade, desenvolvendo projetos voltados para as populações de terreiro, onde essas populações, né, se viram enquanto sujeitos e interlocutores do fazer acadêmico, quando elas participam dessas propostas, quando elas são chamadas para não só para uma escuta ativa, mas também para debater, refletir, dialogar com a academia, a partir dos seus saberes, justamente para edificar e concretizar aquilo que se pretendia com a promulgação da Lei 10.639, mas infelizmente, né, as pessoas detentoras do notório saber foram cortadas da própria legislação, porque para quem aprofunda no estudo da Lei 10.639, está claro nos primeiros rascunhos que, juntamente com os professores que trabalham na educação básica ou com os professores universitários, deveriam estar os mestres dos saberes, justamente para propiciar essa troca, mas infelizmente a lei vetou a participação dessas pessoas na produção desse conhecimento e no pensar dessas práticas culturais, religiosas, sociais, políticas que envolvem o povo preto. Então, esse capítulo ele vem justamente para consolidar e para apresentar uma nova perspectiva de análise dentro da história cultural e dos estudos das religiões e das religiosidades, tendo como mote uma preocupação de pensar esse arcabouço jurídico-normativo de uma legislação, não só no contexto nacional, mas também no contexto local. E numa cidade em que a prefeitura, né, local sempre nos seus discursos políticos colocou a questão da defesa às práticas, né, afro-brasileiras, principalmente porque Uberlândia é uma cidade rica nessas práticas representadas pelo Congado. Então, em diferentes momentos e contextos históricos, né, principalmente de reivindicação
do movimento negro, eles tiveram eles tiveram as suas vozes escutadas, sendo inseridos dentro do contexto político local, né, do poder público, ocupando determinados espaços, mas, infelizmente, a ocupação desses espaços não passou de mera figuração dessas pessoas, porque, de fato, utilizaram elas como massa de manobra para estar à frente de secretarias, como secretarias da igualdade racial, secretarias de cultura ou superintendências, e esse povo não conseguiu, esses representantes da população preta de Uberlândia não conseguiram fazer valer aquilo que o movimento negro tanto esperava, desde a década de 80, quando eles conseguiram, então, a criação de uma pasta, né, de uma secretaria afro-racial, né, que nos anos 2000, justamente a partir desse recorte que eu faço nesse capítulo, né, eles tiveram essa secretaria extinta e transformada, então, num setor da Secretaria de Cultura. E hoje não é nem um setor, é apenas uma mesa que compõe um dos departamentos da Secretaria de Cultura, em pleno século XXI. Mas em outros momentos, como, por exemplo, na efervescência da efetivação da Lei 10.639, nós tivemos a eleição de um prefeito do PT negro, né, onde o movimento negro o apoiou na tentativa de se ver representado dentro do poder público. E, infelizmente, foi justamente esse prefeito que acabou não dando continuidade à consolidação dessa Secretaria de Igualdade Racial na cidade, justamente porque ele era negro, porém evangélico, né? E as práticas religiosas, principalmente de matriz africana, e as próprias práticas culturais do Congado, elas não tinham expressividade dentro do contexto cultural religioso da cidade. Outras práticas, sim, né? Mas as questões ligadas à religiosidade afro-brasileira eram deixadas de lado dentro do contexto. Então, se esperou muito de um prefeito negro do PT, mas, porém, ele era pertencente a uma religião protestante que não dava voz e espaço para essas populações, que fizeram com que elas tivessem que se ressignificar, se reinventar dentro do tecido urbano de Uberlândia. Então, nesse viés, né, a gente pode perceber que, à medida que o poder público vai tentando silenciar o movimento negro e as práticas da população negra, em especial a Umbanda e o Candomblé, e aqui eu falo nesse artigo mais da Umbanda, que é o meu espaço de vivência e de experiência religiosa, a gente consegue perceber, né, como que as casas religiosas, os terreiros de Umbanda e também de Candomblé vão se reinventando no tecido urbano da cidade, né? Recentemente, durante agora o período da pandemia, nós tivemos uma preocupação da Secretaria de Cultura com o mapeamento dessas casas religiosas por causa da Lei Aldir Blanc, né, de apoio, de fomento. Mas a prefeitura não tinha esse mapeamento, ela recorreu justamente à pesquisa que nós desenvolvemos dentro da universidade, para poder ter acesso a essas casas. Porém, muitas das casas religiosas não quiseram participar dos editais que foram concretizados pela Secretaria Municipal de Cultura, justamente pelo olhar da desconfiança, né, de se inserir dentro desse poder público, já que nada durante mais de 30 anos foi feito, né, pegando esse período da década de 90 até os anos de 2018, praticamente dá 30 anos. E essas casas, então, procuraram reinventar as suas práticas, utilizando, então, isso que a gente está fazendo aqui, que é o universo virtual, para poder continuar atendendo as demandas das procuras dos seus praticantes. Muitas casas passaram a fazer lives religiosas, passaram a
a fazer atendimentos virtuais na tentativa de não deixar os seus praticantes e também as pessoas, né, que frequentam essas casas no seu cotidiano desamparadas. Então, realizavam lives, né, faziam orações, grupos de orações, de benzeções, de passes virtuais na tentativa de amenizar todo esse problema. Por que eu trago isso, né? Se o recorte é 2018? Justamente para dizer desse processo de reinvenção das casas religiosas, que isso não é só uma coisa que aconteceu, por exemplo, na década de 40, com uma das casas mais tradicionais de Umbanda aqui de Uberlândia, que é a Sagrado Coração de Jesus, da Mãe Irene de Nanã, que ela narra, né, numa das partes das entrevistas que eu colhi com as sacerdotisas do Axé aqui em Uberlândia, que quando ela está na década de 70, em pleno regime militar, eles tinham, né, quando as casas eram fiscalizadas, que esconder as crianças que estavam ali no terreiro dentro da casa de Exu, né, do assentamento de Exu, para que a própria polícia que fiscalizava aquele espaço não multasse a casa ou fechasse, para não evitar que o culto religioso fosse eliminado daquele contexto, daquele bairro. Né? Mas hoje não é diferente. Essa mesma casa enfrenta sérios problemas com a vizinhança. Né? A casa foi construída no meio de um quarteirão que, à época, na década de 40, de 50, não se tinha nenhuma casa ao redor. As casas foram sendo construídas ao redor do próprio terreiro. Né? E eles enfrentam sérios problemas, inclusive judiciais, de vizinhanças que entram com processos contra a casa por causa, alegando barulho, alegando desconforto, alegando outras causas, né? E a casa tem sempre que recorrer, né, judicialmente contra essas pessoas. Por outro lado, temos várias casas, né, de Umbanda e Candomblé na cidade de Uberlândia que preferiram viver na clandestinidade, fruto justamente dessas vivências e dessas experiências lá desse passado não tão distante da ditadura militar, em que muitas das casas, né, se mascaravam como casas espirituais, centro espíritas, justamente porque dentro daquela lógica de que o espiritismo kardecista ele era mais benquisto pela sociedade, porque ele tinha uma base filosófica, ele tinha uma estrutura filosófica, e a Umbanda era considerada uma religião ou uma prática religiosa marginal. Essa herança fez com que mais de 600 casas religiosas que nós conseguimos mapear e que eu trago essa análise no artigo, muitas delas continuassem na clandestinidade, não se oficializando perante o poder público. E uma das questões norteadoras da construção da própria pesquisa do estágio pós-doutoral foi justamente essa. Por que as casas religiosas não se oficializavam perante o poder público local? E muitas colocavam que a oficialização poderia ser um agravante na fragmentação ou na extinção do próprio culto pela cidade, porque elas seriam visíveis, elas seriam fiscalizadas pelo poder público de forma geral, elas teriam que se adequar ao Código de Posturas do município, teria que se adequar à legislação do Corpo de Bombeiro, à legislação sanitária. Então, para muitas que se encontram funcionando por trás dos muros das casas dos seus próprios sacerdotes e sacerdotisas, funcionando num quartinho no fundo, na sala da casa do próprio religioso, elas teriam que sair daquele espaço ou não poderiam ter mais o direito de culto por ter que atender às exigências oficiais da legislação, né, das políticas locais do próprio poder público.
Então, elas preferiram, né, se esconder por trás dos muros, e muitas dessas casas também, né, aonde acontece o culto, elas se migram por diferentes bairros. Por quê? Porque grande parte desses pais e mães de santo são pessoas das camadas populares, trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Então, eles não têm a sua casa própria, eles não têm a condição de montar o seu próprio terreiro. Então, o terreiro acompanha as necessidades de trabalho e as necessidades econômicas que vão surgindo. Então, se ele está em determinado bairro, fica ali por um ano, o aluguel sobe, ele é obrigado a procurar um outro espaço mais em conta para poder manter a sua sobrevivência e manter a prática ritual do culto. Então, essas casas migram pela cidade. Então, é um mapa que foi construído, mas é um mapa que ele é dinâmico, que ele se movimenta, à medida que essas casas religiosas também vão mudando seus espaços. Mas isso não impede que as pessoas pratiquem, né, a Umbanda, o Candomblé, o Omolocô ou qualquer outra ramificação, nomenclatura que se dê para essas práticas religiosas, porque elas acompanham. Aqueles que não acompanham migram para outras casas. E ali onde aquela casa se instala, aquela população do entorno passa a praticar e a utilizar daquele espaço religioso, né? Então, durante as pesquisas, a gente tentava identificar as casas religiosas, mas não, elas não tinham placas que identificavam. Então, a gente ia por indicação. Ah, na rua X tem um terreiro. Cara, qual que é o dia que acontece a prática religiosa? Tal dia da semana. A gente ia e ficava aguardando ali. Aí a gente via a movimentação, carro parando, pessoas de branco descendo, chegando, adentrando as casas. Aí a gente buscava informação dos vizinhos e falava, não, ali é um terreiro de Umbanda, ali é um terreiro de Candomblé. E nós fomos mapeando essas casas. As que nos possibilitaram registrar foram apenas 245, mas nós sabemos que esse número chega a 600 casas, porque muitos não autorizaram a publicização do nome da casa e do local onde a casa estava edificada durante o processo de pesquisa que ocorreu de 2016 a 2018. Então, a gente vê que dentro dessa concepção, aí tem não só as questões que envolvem o próprio fazer religioso na cidade, seja numa tentativa, numa tratativa do poder público padronizar ou oficializar a presença dessa prática religiosa no contexto cultural oficial do município, mas também a gente lida com a questão, né, das interferências que essas casas religiosas acabam tendo também pela presença de outros templos religiosos no mesmo espaço. Aqui em Uberlândia é comum a gente ver, no mesmo quarteirão, na mesma rua, mais de um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Mas também é comum ver entre esses terreiros de Umbanda e Candomblé igrejas pentecostais e neopentecostais. Então, as pessoas passam ali na porta de outras religiões, então excomungam o terreiro, excomungam as pessoas que estão ali, não respeitam, então há um racismo religioso que também ele é concretizado, edificado e mantido pelas próprias religiões. Uma religião sendo contra a outra, uma religião indo contra os valores éticos, morais, os pertencimentos e as identidades de outras casas religiosas. E tem aqui também um outro agravante, que as casas religiosas não conversam. Umbanda não conversa com as casas de Umbanda, Umbanda não conversa com Candomblé, Candomblé não conversa com Candomblé. Há, de certa forma, um distanciamento, justamente porque o que os pais e mães de santo colocam? Eu não posso abrir os meus rituais para outras pessoas de outras casas, a não ser durante as festividades, que a gente convida aqueles que são mais próximos. Porque o que move a manutenção da minha pertença identitária é o segredo que eu herdei da minha mãe, dos meus ancestrais, daquilo que foi passado de geração para geração.
Então, eu não posso abrir a minha casa para qualquer pessoa que seja de outro terreiro, porque esse segredo sendo desvelado, corre-se o risco, né, de desestruturar a própria identidade, o próprio pertencimento daquela casa. Então, a gente vê muito isso. Porém, existem outras formas de relacionamento. As casas, por exemplo, temos muito aquilo que acontece aqui no interior, que é uma casa de umbanda faz a feitura, né, de uma mãe de santo, de um pai de santo. Esse pai de santo, então, tem a autorização daquela casa para abrir o seu próprio templo religioso. Então, vai se criando uma rede, uma teia, dentro da mesma filosofia de Umbanda, da mesma filosofia de Candomblé. Isso se estabelece, mas cada casa vai constituindo a forma e a relação que é estabelecida com seus rituais e com suas pertenças identitárias e ancestrais. Isso eu trago também um pouco no artigo, né? Então, por que por trás dos muros? Porque grande parte dessas casas, só para vocês terem uma ideia, do mapeamento que a gente fez em 2018 das casas religiosas, 58% dessas casas de pertencimento religioso afro-brasileiro em Uberlândia são de Umbanda. E o restante vai se subdividindo em Candomblé, dentro das suas diferentes nações, o Molocô, Ifá, Kardecismo e outras que não são identificadas, que são aquelas que misturam um pouco de cada coisa, então praticam kardecismo, praticam a Umbanda, praticam o Candomblé, praticam as curas, reza-se para santos católicos, mas também fazem as viradas para Exu. Então, essas casas elas não têm uma base, né, religiosa, digamos assim, não é para ter mesmo, porque cada uma tem a sua autenticidade, mas elas não se consideram nem dentro de Umbanda, nem dentro de Candomblé. Consideram-se casa de culto, né? De culto afro-brasileiro ou de culto afro-brasileiro e africano. Então, esse artigo traz um pouco dessa discussão para mostrar como o aparelho do Estado também interfere na própria conjuntura espacial da organização dessas casas, mas ao mesmo tempo como essas casas religiosas e seus praticantes se reinventam, se ressignificam e ressignificam as práticas religiosas que são estabelecidas e construídas e constituídas dentro desses espaços. Então a gente vê pessoas de todas as cores, majoritariamente presentes dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé. Nós temos aqui em Uberlândia pessoas brancas, as pessoas consideradas negras, pretas ou pardas, estão nas religiões pentecostais e neopentecostais, e o próprio censo de 2010 mostra isso, né? Que há uma migração, né? E existem dados também desse próprio censo que mostra que atualmente dentro dos terreiros de Umbanda e Candomblé existem grande parte de pessoas com formação superior. Porém, em Uberlândia, a gente vê que quem mantém essas casas, quem são as sacerdotisas, os sacerdotes, são pessoas que estão dentro de uma outra faixa cultural e escolar. São pessoas simples, são trabalhadores, são pessoas analfabetas, semi-analfabetas, mas que possuem um axé muito grande e que mantém viva toda a tradição ancestral dessas práticas religiosas e culturais dentro do tecido urbano de Uberlândia. E para ver e perceber, né, como que essas práticas religiosas acontecem, não adianta eu ficar do lado de fora da rua. Eu tenho que adentrar o espaço desses terreiros. Eu tenho que me despir de todos os preconceitos. Eu tenho que ter o olhar da sensibilidade para verificar que, através do cheiro, da fumaça do incenso, das gargalhadas de Exu, né, do brado dos caboclos, ali tem muito mais do que símbolos e simbologias.
tem a vida, tem o sagrado e tem o mais que sagrado. Então, dentro do artigo, eu tento fazer essa abordagem numa linguagem mais simples, mais clara, e dá para as pessoas que conhecem e também aquelas que têm curiosidade de conhecer, entender o que é a Umbanda e como que ela se consolida e se edifica no tecido urbano de Uberlândia. Eu acho que é isso.